Em 2025, um garoto de uma cidade de 20 mil habitantes está reescrevendo livros de recordes do tênis mundial. E ele tem apenas 22 anos, gente, ele é muito novo. Ou seja, nos próximos minutos você vai descobrir como Carlos Alcaraz já conquistou 6 Grand Slams na mesma velocidade que ninguém mais, ninguém menos que Rafa Nadal. Isso porque ele é o único jogador da história a ganhar em todas as superfícies antes dos 23 anos. E também, principalmente, como uma pequena cidade na Espanha criou o tenista mais completo que o mundo já viu. Porque em 2025, aos 22 anos, ele não só dominou o circuito mundial, ele provou que pode ser melhor que seus próprios ídolos. E hoje vocês vão entender exatamente o que ele fez de tão especial. Carlos Alcaraz acaba de conquistar seu 7º título de 2025, o US Open, derrotando ninguém mais, ninguém menos que Sinner, por 3-1 na final. Aos 22 anos, ele já acumula 23 títulos ATP na carreira, sendo este o melhor ano da sua trajetória. Com 14 grandes títulos no currículo, ele não tá apenas só seguindo os passos dos 3 maiores, Nadal, Federer ou Djokovic, ele está reescrevendo o cronograma do que significa ser um fenômeno do tênis. E agora, a pergunta que fica é, será que a gente tá vendo o cara que vai revolucionar esse esporte para sempre? Esse é um documentário da trajetória do Alcaraz até aqui. Com certeza vamos ter que atualizar esse vídeo várias vezes. Mas nossa missão é essa, trazer conteúdo de qualidade sobre o tênis no Brasil, e a ProSpin está com a gente nessa missão. A maior loja de artigos de tênis, usando o nosso cupom de desconto, FALA01, você garante o seu desconto e ajuda ainda mais o nosso projeto. O cupom fica válido até dia 30 de outubro de 2025. Então, se você tá vendo esse vídeo depois dessa data, olha na descrição do vídeo e no nosso Instagram. E aí você vai ver o cupom mais recente, válido pro mês que você tá assistindo mesmo. E aí você pode comprar nessa grande loja. Em 2025, Alcaraz já conquistou 7 títulos. Rotterdam, Master 1000, Monte Carlo, Masters 1000 de Roma, Roland Garros, Queens, gente, vários títulos mesmo. E para vocês terem noção do que isso representa, ele se tornou o primeiro jogador classificado para as ATPs Finals de 2025 ainda em junho. Com seus 14 Big Titles, uma combinação de Grand Slams, Masters 1000, ATPs, etc., ele possui a segunda maior quantidade de troféus de Grand Slam entre jogadores ativos, comparando com os Big Three na mesma idade. Roger tinha apenas um Grand Slam aos 22, Jojo também tinha um, Nadal tinha 3, ou seja, Alcaraz já tem 6 Grand Slams em 3 superfícies diferentes. Gente, ele tem 22 anos, chocada. Após sua vitória no US Open em 2025, Alcaraz está em posição privilegiada para conquistar o número 1 do fim de ano pela segunda vez. Ele chegou ao número 1 aos 19 anos, ou seja, 3 anos antes de qualquer um dos Big Three conseguir o mesmo feito. Com a vitória sobre Sinner no US Open, Alcaraz abriu vantagem no head-to-head, 10-5 a favor do espanhol, além de 6-4 no total de Grand Slams. Gente, os números não estão mentindo, né? Esse cara tá numa trajetória que poucos sonharam em seguir. Tá arrasando realmente. Falando agora dos seus títulos, seus 8 Masters 1000 já incluem conquistas em todas as superfícies, com títulos em Indian Wells, Miami, Monte Carlo e em vários outros lugares. Roger, na mesma época, tinha apenas um Master 1000 aos 22 anos, Jojo tinha 4 e Nadal tinha 6, mas todos no saibro. Então assim, a versatilidade de Alcaraz é algo realmente assustador. Na atual temporada, ele conquistou os Masters de Monte Carlo e de Roma também, além do seu segundo Roland Garros, mais um título em Queens. Se mantiver, gente, nesse ritmo absurdo, ele pode superar recordes que achávamos intocáveis. Federer terminou com 20 Grand Slams, Jojo com 24, Jojo é Djokovic, tá, pros íntimos. Mas Alcaraz aos 22 já tem 6. Gente, quando tem grandes objetivos em jogo, o Alcaraz continua aproveitando todas as oportunidades. Sua eficiência em finais, assim, importantes, que realmente impactam, é impressionante. Em 2025, ele teve uma das melhores temporadas da história recente do tênis. Ou seja, ele tá alcançando coisas inimagináveis. O que mais impressiona é que ele abraça a pressão e parece ter uma fome insaciável de títulos. Diferente de vários outros atletas que se aposentaram, por exemplo, com 25 anos, Alcaraz mostra uma mentalidade de quem realmente quer dominar o esporte por muitos e muitos anos. Quem é o Carlos, né, por trás do tênis? Quem que é essa pessoa? Essa é uma história de um garoto que pode ser multimilionário, mas que ainda dorme no mesmo quarto da infância, gente. Carlos Alcaraz tem 22 anos, já ganhou mais de 35 milhões de dólares na carreira. É o número 1 do mundo e ainda assim, ele não quer sair de casa. Tem uma frase que o Carlos trouxe pra gente, que ele fala: entre os torneios, só quero estar com eles. Ele fala isso sobre os pais. Mesmo sendo um dos atletas mais bem pagos do planeta, ele nunca comprou uma casa própria e nem tem vontade nesse momento. Você sabe por quê?
porque El Palmar não é só sua cidade natal, é realmente o lugar onde toda a sua família vive e respira tênis juntos, eles estão lá juntos. E Carlos cresceu como o caçula de 4 irmãos. Álvaro, Sérgio, Jaime e ele. Álvaro, mais velho, com 24 anos, não só acompanha Carlos em todas as viagens, como ele serve de parceiro de treino. Os outros dois, eles são mais discretos, mas realmente todos jogam tênis ali. O pai, Carlos Gonzalez, foi tenista profissional e hoje ele dirige a academia onde tudo começou. A mãe, Virgínia, por exemplo, é o coração da família, e todos eles estão sempre presentes nos torneios, acompanhando ali. Mas Carlos não é só tênis, longe disso. Quando não está com uma raquete na mão, você pode encontrá-lo jogando golfe, assistindo seu time do coração Real Madrid. Ele realmente é fanático pelo clube madrilenho. Nos fones de ouvido, o que será que ele ouve, né? Vocês acham que é um funk? É um reggaeton tocando alto, gente. O garoto conquista Wimbledon ouvindo música latina. E nos momentos livres em casa, o que será que ele faz? Assistir filmes do Will Smith, por exemplo. Seu favorito, dito por ele, é Rocky Balboa. Talvez por isso ele tenha, né, essa mentalidade de lutador incansável. Ele vai sempre até o fim e se esforça muito. E o que mais é impressionante, né? O Carlos mantém essa simplicidade, eu acho. Mesmo sendo uma estrela global, ele ainda dorme no mesmo quarto, ele realmente ainda janta na mesa com os pais, ainda vive a rotina dele ali na cidade, ao Palmar, quando não tá viajando pelo mundo. Ele realmente mantém a simplicidade de onde ele veio. É um paradoxo fascinante, né? O tenista mais completo da atualidade é, no fundo, um garoto de cidade pequena, que nunca quis deixar de ser isso. Então, talvez seja exatamente essa autenticidade que o torna tão especial, dentro e fora das quadras. E falando aqui um pouquinho dos resultados, nos últimos jogos, o Alcaraz venceu Francisco Cerúndulo por 2-0, 6-2, 6-1, na Lever Cup 2025, mas o time europeu perdeu para o Team World por 15-9, quebrando uma sequência de domínio europeu. Mesmo assim, Alcaraz já é considerado uma lenda da Lever Cup aos 22 anos, com um registro impressionante de pontos, gente, ganhados em apenas 2 torneios. Suas lesões continuam sendo realmente uma preocupação, né? Então, em 2025, ele teve alguns problemas físicos, mas conseguiu render em alto nível, mesmo machucado. Ele ganhou Roland Garros numa virada dramática e não perdeu o ritmo durante toda a temporada. O estilo explosivo dele também continua sendo uma faca de 2 gumes. Ele joga para a arquibancada, ele escolhe sempre o golpe mais arriscado nos momentos decisivos. Isso é fascinante, né? Então, diferente dos Big Three que aprenderam a dosar com a idade, Alcaraz ainda prefere o espetáculo à segurança. No final do US Open 2025, Alcaraz venceu Sinner por 3-1, em 2 horas e 41 minutos de jogo. Foi a segunda vez no ano que o espanhol bateu, né, o italiano em uma grande final de Grand Slam. Depois de Roland Garros, Sinner havia derrotado Alcaraz em Wimbledon 2025, impedindo ali o tri consecutivo do espanhol. Nos últimos 8 Grand Slams, esses dois enfrentaram apenas 4 oponentes diferentes nas finais, mostrando domínio absoluto ali sobre o circuito. O confronto direto agora está 10-5 para Alcaraz, uma vantagem aí bem considerável, gente. O Alcaraz retornou às quadras na Lever Cup, onde ajudou a Europa no ano passado com vitórias sobre Ben Shelton e Taylor Fritz. A diferença entre os dois rivais é de estilo ali. Sinner é mais metódico e consistente, Alcaraz mais explosivo e imprevisível. Eu acho que o que mais impressiona é como esses dois elevaram o nível do tênis mundial, realmente, gente. Alcaraz ali lidera a corrida para terminar 2025 como número 1, mas Sinner não está facilitando, tá? Essa rivalidade promete ser histórica e já trouxe de volta a magia que a gente sentia na era dos Big Three. Mas e aí, Carlos Alcaraz, será que ele pode mesmo mudar o tênis para sempre? Com 7 títulos em 2025, incluindo seu segundo US Open e 23 títulos ATPs aos 22 anos, todos os sinais apontam que sim. Seus 14 Big Titles o colocam numa trajetória única da história do esporte. Ele combina o melhor dos Big Three, elegância de Federer, por exemplo, mentalidade de Nadal e movimentação do Jojo, sendo o segundo com mais Grand Slams entre todos os jogadores ativos. Está numa posição privilegiada para redefinir o que consideramos grandeza. A única certeza é que o futuro do tênis masculino passa por ele. E junto com Sinner ali, esses dois garantem que a próxima década seja tão emocionante quanto a era aí de Nadal e Jojo e companhia. O menino de 22 anos não está apenas mudando o tênis, ele está realmente reescrevendo sua história. Mas e aí, será que João Fonseca vai se juntar a essa dupla e vai brigar por títulos? Um novo Big Three? Imagina? Essa é uma pergunta que a gente tenta resolver nesse vídeo aqui, tá? Então, clica aqui e vamos contar a história de João Fonseca e por que ele tem chances reais de bater de frente com o Alcaraz. Valeu, gente!